Olá, meu nome é Rogério Santos, seja muito bem-vindo a esse vídeo e hoje eu vou falar aqui sobre se vale a pena você atuar como perito judicial ou como assistente técnico. Mas antes, se você caiu de paraquedas aqui no canal, eu te convido a se inscrever, ativar as notificações para você receber aviso todas as vezes que nós colocarmos vídeo aqui sobre o assunto de perícias judiciais, sobre SST, segurança e saúde do trabalho. E compartilhar esse vídeo com seus amigos, caso você ache que vai ser relevante para colegas e amigos que atuam no segmento. Então vamos lá. Como tudo na vida, para você ter certeza que vale a pena atuar como perito judicial ou como assistente técnico, eu tenho que colocar aqui alguns números. Então vamos abrir esses números para poder você enxergar. Claro que isso eu vou passar números que está próximo à nossa realidade, ou seja, é na nossa experiência o que acaba acontecendo. De região para região no país, o país é muito extenso, então às vezes tem algumas diferenças, né? Pode ser um pouquinho a menos, pode ser um pouquinho a mais, mas eu vou falar aqui de uma média de valores. Um outro item que é importante você colocar em comparação é o seguinte, é o tempo. Quanto tempo você gasta para fazer um PGR? Antigamente o PPRA e agora um PGR, onde que você tem que investir mais tempo ainda, já que entrou outros fatores dentro do PGR que não tinham no PPRA. Então, com certeza, o tempo que você investe hoje atuando numa consultoria de segurança do trabalho para poder montar documentos para algumas organizações, empresas, é maior, né, com relação ao PGR do que era no passado com relação ao PPRA. Então, um item que você tem que colocar em consideração: quanto tempo eu invisto para fazer um PGR, trabalhar com consultor, de repente numa consultoria, ok? Ou até mesmo dentro da empresa que eu acompanho. Quanto tempo eu invisto para poder montar um PGR? Levando isso em consideração, comparado com quanto tempo eu invisto para poder fazer uma perícia como perito judicial ou atuando numa perícia como assistente técnico. Quanto tempo? Então vamos pegar uma empresa com 50 funcionários, ok? Onde ela tenha 10 funções. Você tem que analisar, como consultor, para montar o seu PGR, o PGR da empresa, essas 10 funções. Você tem que analisar as características da empresa. Você tem que analisar várias NRs para poder linkar com relação ao seu PGR, né? Estruturar ele. E muitas vezes, inclusive, colocando outros profissionais para atuar de forma multidisciplinar nessa organização. Já no caso da perícia de insalubridade, perícia de periculosidade, que é o que nós estamos tratando aqui dentro da área do SST, o investimento de tempo é muito inferior. Por quê? Porque você não vai avaliar todas as funções dentro da organização. Você vai avaliar uma única função, né? Que é onde o reclamante está pedindo, né, fazendo a solicitação através dos autos processuais, através da inicial, onde o seu advogado colocou dentro do processo pericial, uma única função. Sim, você vai analisar aquilo que foi pedido. Muitas vezes, em processos trabalhistas, nem é pedido a insalubridade e periculosidade em conjunto. É pedido um ou outro, né? E aí você tem que avaliar todos esses anexos daquela NR que foi solicitada. E se for no caso das duas, a insalubridade e a periculosidade, você vai analisar todos os anexos dentro dessas duas NRs. Então só aí você vai vendo que tem uma diferença muito razoável com relação a tempo, né? Eu vou lá para fazer uma perícia judicial, seja como perito judicial, como assistente técnico, atuando numa única função, sendo que no caso do PGR ou o antigo PPRA, eu tenho que avaliar várias funções e várias situações da organização. Por que isso é importante? É importante porque você tem que comparar o tempo que você está investindo num, né, consultor para a elaboração desses documentos e o tempo que você está investindo para fazer a perícia. E qual é o valor que eu ganho aqui na perícia judicial e qual é o valor que eu vou ganhar para poder elaborar um documento para essa empresa, nesse exemplo que eu dei. Eu já posso te falar que, pela nossa experiência, o valor da hora investida do assistente técnico ou do perito judicial é maior, é melhor percebido pela empresa que está te contratando, né, do que na parte de consultoria. Infelizmente acontece isso.
Pega os seus casos, se você é um consultor, pega os seus casos, faz essa comparação. Se você atua como perito, né, como assistente técnico ou perito assistente, e atua também como consultor, dá uma olhada, faz esse cálculo para você ver. Eu te garanto que eu já fiz esse cálculo e realmente é surpreendente os números que nós encontramos. As perícias judiciais e assistenciais têm um retorno muito maior, tá? Mas isso não quer dizer que você não deva fazer consultoria, muito pelo contrário. Eu particularmente acredito que você tem que distribuir, né, os seus ovos em diversas cestas. Ou seja, não deixar todos os seus ganhos em um único serviço, numa única ação dentro da sua empresa. Você pode trabalhar de forma organizada e de forma segmentada dentro da empresa, que é o que a gente faz aqui. Eu tenho uma divisão bem estruturada com relação às perícias judiciais e assistenciais e tenho aqui toda a segmentação relacionada aos nossos clientes na parte de consultoria. Mas os números, sem dúvida nenhuma, na parte de perícia são números muito superiores, né, com relação à parte de consultoria. Então, eu sempre gosto de frisar que a gente está levando em consideração a nossa experiência, aos nossos números relacionados a já muitos anos atuando dentro da área de SST, atuando tanto como consultor como perito, né, ou assistente técnico para as organizações. Então, os números são realmente bem impactantes quando você coloca numa planilha e vê a lucratividade de cada um deles. Outro detalhe muito importante que eu tenho que colocar aqui em questão é com relação quantas vezes, de repente, uma determinada empresa pode te chamar para acompanhar como assistente técnico e quantas vezes ela vai te chamar durante um ano para atuar como consultor dentro dessa mesma organização. Essa é uma outra experiência na nossa prática. O que a gente percebe? É muito mais comum essas empresas que eu tenho contrato de perícias me chamar muito mais vezes para atuar dentro da organização como assistente técnico do que para atuar como consultor dentro da organização. Tem empresas que têm 1, 2, 3 perícias por mês ou mais, tá? Eu conheço empresas que têm muito mais de 10 perícias por mês. Imagina a quantidade de perícias isso durante um ano. Você vai muitas vezes dentro da organização e, consequentemente, o seu lucro com aquela única empresa é maior se você comparar novamente com a parte de consultoria. Inclusive, coloca a sua opinião. Não sei se você concorda comigo ou não, mas se não concordar, não tem problema, né? Nós estamos falando da nossa experiência. Pode ser que tenha algumas situações, outras empresas, que a experiência é diferente, tá? Mas eu tenho visto cada vez mais empresas, colegas e outras empresas que atuam no segmento de perícias, quando compara com a parte de consultoria, tem uma diferença bem razoável. Então é isso, eu queria colocar essa reflexão aqui para você pensar, né, com relação a essa questão, se vale a pena ou não atuar como assistente técnico dentro das empresas, fazer essa reflexão, tá? Acho que é muito importante, né? Então, às vezes você nunca pensou no caso de atuar também como assistente técnico, saiba que existe sim um mercado, saiba sim que se você comparar valores, você pode ter uma surpresa bastante razoável dentro do seu negócio. Então eu fico por aqui, até uma próxima oportunidade com outro assunto relacionado às perícias judiciais. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.